como o time do Zubeldia se prepara para esse jogo também dessa rodada contra o Flamengo, jogo tão importante, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Um abraço a todos no estúdio, ao Fã de Esportes. Olha só, o São Paulo não sai da sexta colocação, mesmo que vença o Flamengo, porque ele pode alcançar o mesmo número de pontos do Cruzeiro, e o Cruzeiro, perdendo por Fortaleza, continua com uma vitória a mais. Só que o São Paulo, se não ganhar do Flamengo, corre o risco de perder a sexta colocação para o Bahia, desde que o Bahia consiga um empate ou uma vitória no final de semana. O time está treinando agora, finalizando o trabalho. Tem uma grande dúvida quem substitui o Luciano, que está suspenso pelo terceiro amarelo, cartão bobo infantil, tomado no banco de reservas contra o Fortaleza. As duas principais opções são Eric, que entrou bem contra o Goiás, e o Wellington Rato. Com o Eric, o time fica bem ofensivo. Com o Wellington Rato, fica mais preocupado em ajudar na marcação, marcar o meio de campo do Flamengo, que é a peça fundamental do time carioca. Tem outras duas opções remotas e seriam com base no adversário. Colocar o Nestor como terceiro homem de marcação ou até o Michel Araújo, e aí o São Paulo teria só 3 atacantes, o Ferreirinha, o Lucas Moura e o Caleri. Vai tudo depender desse treino. Quem segue na lateral direita, pelo menos é a tendência, é o Rafinha. O Igor Vinícius fica no banco. Ontem eu estive lá dentro do CT, conversei com o Ferreirinha, 8 gols, um dos destaques do ataque do São Paulo, e ele falou um pouquinho sobre a conversa que teve com o Zubeldia para recuperar a posição, e também falou sobre o estilo pilhado do Zubeldia à beira do campo e nos treinamentos aqui no CT. Sim, a gente teve uma conversa, eu já vinha sentindo que eu não estava tendo oportunidades, não estava tendo espaço. E depois de uma palestra antes do jogo do Vasco, ele me chamou para conversar e queria me entender também o que eu sentia, como é que eu estava. E aí a gente teve uma conversa ali, foi tranquilo, não foi nada demais assim, foi uma conversa bem olho a olho mesmo. E acho que foi bom, né? Não adianta também falar e chegar em campo e não jogar, Exatamente. né? Eu acho que teve essa conversa e eu fui em campo e joguei também e ajudei meus companheiros. Ele é assim, pilhado todo dia, todo treino, ou é só mais ali no campo que o sangue ferve mesmo? Ele é um cara muito tranquilo, assim, fora do campo, né? Tá. Vamos dizer assim, né? Sim. Ele chega ali no campo ali, ele é um cara que pilha mesmo, que incentiva, que briga ali pela gente, que tá sempre botando a gente pra cima, né? Pra gente fazer um bom treino, um bom jogo. Então é um cara que tem nos ajudado bastante. Quem corre ali do lado do banco dele de vez em quando sofre mais ou não? Não, Ele não pega muito? Não, ele né? incentiva bastante a gente. Muito bem, Bruno. Na segunda hora eu volto com bastidores também do São Paulo, que está se mexendo no mercado. Combinado? Combinado. E claro que o São Paulino vai querer saber essas informações. Obrigado, viu, Edu? Sucesso até aqui nessa temporada. São Paulo agora, o Edu vai falar pra gente do jogo, mas o Edu também contou sobre bastidores. Eu contaria, né, Edu, sobre bastidores e reforços que podem chegar aí ao Morumbi, aí ao CCT da Barra Funda também. Boa, Bruno. Eu vou deixar essa parte dos reforços para o final do boletim. Deixa eu começar com a preparação do time. Acabou o treino aqui. Hoje a definição de quem substitui o Luciano. Eric é a principal opção. Por quê? Porque entrou bem contra o Goiás no meio de semana. Só que aí o São Paulo ficaria muito ofensivo. Eric de um lado, Ferreirinha do outro, Lucas Moura centralizado e Caleri na frente. E o ponto forte do Flamengo é o meio-campo. De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. E aí o São Paulo teria só 2 caras com característica de marcação e um deles não é nem bem volante, que é o Luiz Gustavo e o Bobadilha. Então talvez por esse motivo a gente não possa cravar o Eric. Possa pensar em Wellington Rato, que ajuda mais na marcação, ou até em Rodrigo Nestor, improvisado como um terceiro homem de meio de campo na marcação, com o São Paulo tendo apenas uma linha de 3 na frente. Michel Araújo é outro que corre por fora. Tem a chance do Marcos Antônio estrear, já ficou no banco no último jogo, não entrou, pode ser que estreie, mas não joga há muito tempo, não sei se está com pulmão para correr 90 minutos. Bem, o Ferreirinha atendeu com exclusividade a reportagem da ESPN ontem aqui no CT, ele falou um pouquinho aí das características do jogo, dele, do Flamengo, e outros assuntos importantes que a gente traz agora nesta edição do Sport Center. Sempre o jogo contra o Flamengo é importante, né? Como você disse aí, eles estão sempre brigando também, porque eles sempre têm um grupo muito bom, não só um time, um grupo. E é sempre um jogo importante, né? A gente sabe da rivalidade, do clássico que é também, nos últimos anos aí, e a importância desse jogo. E é sempre importante ganhar, né? Pra gente tá sempre no topo da tabela. O atacante meio que assim, vou dizer que tem pesadelos, mas dorme um pouquinho apreensivo em ter que enfrentar um time como o Flamengo no dia anterior, ou para você é como se enfrentasse o Goiás, como se enfrentasse qualquer time? Cara, são grandes jogadores, tanto é que estão na equipe grande que é o Flamengo, e a gente encara
Normal, não tem pesadelo, normal, a gente é concentrado, respeita todas as equipes, né? E como eu falei, a gente vai se concentrar e fazer um grande jogo. Acho que minha característica é essa, de ir para cima, quando a gente pega adversários mais fechados, mais na defensiva, né? Vamos dizer assim. Minha característica ajuda bastante, que eu não tenho medo de encarar, eu vou 1, eu vou 2, vou 3 vezes. A hora que acerta, abre muito a defesa adversária, eu acho que clareia muito o jogo para nossa equipe. E é a minha característica, né? Eu sempre fiz isso e sempre vou continuar fazendo. Cara, não sei te dizer, terminamos o ano bem lá, a gente foi vice-campeão brasileiro, eu terminei jogando, fazendo gols também. Vim pra cá, que eu acho que era um lugar que eu queria estar também, que eu queria vir pra cá. E como eu disse, quando eu cheguei, fui muito bem recebido por todos. E o grupo é muito bom, o time é muito bom, eu acho que encaixou, né? Como foi com o Alisson, com o Rafinha e com o Luciano. E fico feliz por isso. Mas é uma coincidência bem bacana, assim, pro torcedor, né? Tá dando certo, quem tá vindo de lá pra cá tá... Você quer indicar alguém do Grêmio lá que você jogou pra mim, que tá precisando? Já aproveita aí. Depois vamos indicar aí os 2 ali. Você consegue botar em prateleiras diferentes os torneios ou pra você não tem diferença? Cara, eu acho que todos são muito, muito importantes, né? Eu acho que é difícil colocar um acima do outro, mas eu acho que pro torcedor, pelo que o clube representa na competição, eu acho que a Libertadores seja um pouquinho mais importante. Muito bem, Bruno, tá então a palavra do Ferreirinha em vários assuntos nessa exclusiva. Você percebe que um caminhão gigante de água tá entrando de ré aqui no CT, mas tudo tranquilo, é só o barulho. Bem, vamos lá, sobre bastidores para fechar. Paul Fernandes, situação tá se encaminhando para só no ano que vem, quando termina o contrato dele com o São Paulo tentar uma nova investida, porque é pedido de Zubeldia. Se não fosse, talvez o São Paulo adotasse o mesmo critério que adotou com o Maurício Lemos e saísse do negócio. Thiago Mendes, não vou dizer que se aproximou, mas reaqueceu a possibilidade do Thiago Mendes vir. O Paulo Pitombeira, que teve muito tempo lá no Catar conversando com os dirigentes do Al Rayyan, trouxe uma proposta aqui e está tentando fazer com que o São Paulo aumente um pouco a proposta dele, mas o São Paulo não chegará aos 7 milhões de euros pedidos pelo time qatari, mas se aumentar um pouquinho a proposta, o Pitombeira acredita que possa reabrir a negociação e que o Thiago possa vir nesta janela. Por enquanto, só o Marcos Antônio e o Lisieiro, que foram reintegrados, que são as novidades do São Paulo. Bruno. Boa, Edu, atualizando então também informações aí sobre reforços, tá? Olha, São Paulo e Flamengo neste mês de julho, né? No mês de julho, então, a gente tá vendo que foram 8 jogos para o São Paulo, 7 para o Flamengo. O São Paulo teve 58% de aproveitamento, o Flamengo melhor, 76%. São os dois aí que, bom, nos últimos anos, né, eles têm feito jogos aí bastante interessantes, decidiram, claro, a Copa do Brasil no ano passado. O Ferreirinha colocou ali, claro, a Libertadores, ele falou assim, Libertadores pelo que o clube representa. E, de fato, são dois aí que estão buscando tetra, né? Afinal de contas, tem essa corrida também na Libertadores para ver quem é o primeiro tetra, assim como o Grêmio e o Palmeiras também estão nessa disputa. Mas amanhã ou no domingo é pelo Brasileiro, Breiler. Muitos compromissos nesse mês de agosto para as duas equipes, a dificuldade de dosar e saber poupar, porque é um xadrez para o treinador, tanto para o Zubeldia quanto para o Tite, decidir quais jogadores vão segurar, até porque a gente olha para o Flamengo, tem desfalques de peso. Pedro, a possibilidade do Arrascaeta ser poupado, Luiz Araújo fora, do lado do São Paulo... Cebolinha machucado, Luciano suspenso. Então, isso torna ainda mais difícil o quebra-cabeça de montar uma equipe competitiva para não desviar totalmente o foco do Campeonato Brasileiro nesse mês de agosto. Esse é o grande desafio dos treinadores que estão nessas 3 frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Mas o Flamengo vem com uma confiança muito grande. São Paulo, 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, pelo contrário, 3 vitórias consecutivas na liderança. Então, um pouco mais tranquilo e até com mais margem para poupar pela vantagem que construiu. Mas, por outro lado, se a gente comparar o nível dos adversários, São Paulo tem uma missão teoricamente mais fácil no meio da semana contra o Goiás, mesmo jogando fora de casa, também é algo que o São Paulo pode administrar de uma forma relativamente mais tranquila do que o Flamengo. Talvez seja mais administrável a vantagem do São Paulo que a do Flamengo, né, Mari? Apesar do número, do placar ser o mesmo. Do placar, o adversário muda completamente, né, o panorama. Quando o Edu traz pra gente que primeiro, assim, é inadmissível, né, o Luciano estar fora da partida porque tomou amarelo no banco de reservas, né, contra o Fortaleza, assim. É um time que encaixou muito, né, com a presença do Luciano, inclusive.
Mas o Lucas fazendo essa função vai muito bem. Do que o Edu traz pra gente, o que eu penso é que contra o Fortaleza foi Nestor, o Luiz Gustavo e o Bobadilla. E eu achei um São Paulo muito travado, com muita dificuldade de desenvolver o jogo. Tanto que acho que foram 12 finalizações, só uma no alvo. Achei que teve essa dificuldade de fazer o jogo acontecer. E o Edu traz que é uma preocupação com o meio de campo do Flamengo, né? Então, esses 11 um pouco mais conservadores, pensando nesse meio de campo mais pegado, eu acho que pode impactar no time do meio para frente, porque foi com o Rato também daquele lado direito contra o Fortaleza. Mas é uma situação que o Zubeldia vai ter que pensar, porque o São Paulo emenda essa sequência de 3 jogos sem vencer, cai para sexto, não pode se distanciar muito desse grupo dos 4, né? E do lado do Flamengo? Bom, é jogo interessante, hein? São Paulo versus demais. Flamengo sempre é um grande duelo. No primeiro turno, o Flamengo venceu lá na sua casa, no Maracanã. E agora o São Paulo tem Copa do Brasil diante do Goiás, mas fez um 2-0 confortável. Mesmo placar aplicado pelo Flamengo no Palmeiras, mas aí a diferença de adversários, um da Série A, um da Série B. Quem vai poupar mais para esse jogo, na sua opinião? Será que teremos uma formação mais completa pelo lado do São Paulo? Luciano está suspenso. Loirão, o São Paulo acho que vai com o que tiver de melhor. Tá. São Paulo não vai abrir mão de jogar contra um Flamengo poupando seus principais jogadores. A ausência do Luciano ela é necessária pela suspensão. Mas o São Paulo não vai poupar os seus principais jogadores. O Lucas vai ficar fora contra o Flamengo. O Caleri não vai poder jogar porque vai estar descansando para jogar contra o Goiás. O São Paulo vai jogar com força que tiver disponível, força máxima, né? Os jogadores que estiverem disponíveis. O Flamengo tem o privilégio, porque é um dos melhores elencos que tem, mesmo você poupando algum dos seus jogadores, o Flamengo continua sendo muito competitivo. É um jogo muito difícil para o São Paulo, mesmo sendo aqui no Morumbi. Agora, então, vamos passar direto para as informações do São Paulo para esse jogo importante diante do líder do campeonato. Enfrentar o líder do Brasileirão para provar a força deste elenco. A diferença de 8 pontos pode cair se a vitória acontecer. O Flamengo jogou quarta, talvez poupe jogadores pensando no Palmeiras, por que não? A vantagem que o São Paulo abriu contra o Goiás é ótima, por isso, Zubeldia também pode fazer o mesmo. Pelo menos uma mudança vai acontecer na equipe titular, já que Luciano está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E por falar em jogos importantes, os próximos, olha, serão daqueles. Temos Flamengo em casa, depois temos Goiás lá. Também tem a Libertadores, que é para nós, acho que é nosso objetivo principal. E tem duelo contra o Palmeiras também. Agosto promete, senhoras e senhores. No segundo e penúltimo treinamento antes do jogo de sábado, aqueles que atuaram por mais minutos na terça-feira realizaram um trabalho regenerativo, focado em recuperação muscular e exercícios de fundamentos técnicos. Ou seja, trabalhos táticos com os titulares apenas nesta sexta. Calendário apertado. Vamos ver como se recupera a gente, o que o treinador vai escolher para o sábado. Mas, repito, cada vez que a gente entra no Morumbi aqui, tem que respeitar a camisa e tem que dar o 100%. Bem, mal, mas dar o 100%. Pela segunda rodada do Brasileirão, no dia 17 de abril, vitória do Flamengo no Maracanã por 2-1. O time era comandado por Thiago Carpini. O gol tricolor foi marcado por Ferreirinha. Ano passado, se enfrentaram pela decisão da Copa do Brasil. E aqui o São Paulino tem ótimas recordações. Calendário apertado, pouco tempo para trabalhar de forma ideal os jogadores, enfim. Um cenário que todos já conhecem no futebol brasileiro. O São Paulo não usará isso como desculpa para o jogão contra o Flamengo. Ainda mais por se tratar de uma partida que pode definir importantes rumos da equipe no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, dá para dizer com bastante confiança que o Flamengo é candidatíssimo ao título. O que dizer do São Paulo, Dedê? Tem chance de título? Vai ter que mirar mais esse G4? Qual é a sua expectativa? Que o torcedor São Paulino não fique bravo comigo, mas para mim é uma vaga direta na Libertadores. Você tem que ser realista. Para mim, o São Paulo briga por uma vaga direta na Libertadores. Botafogo, Palmeiras e Flamengo são os candidatos ao Campeonato Brasileiro, que acho que tem até um elenco melhor do que o do São Paulo. Esse jogo contra o Flamengo, eu estava falando aqui, né, do São Paulo jogar com seus melhores, ou ir com força total e tudo mais, que estiverem disponíveis, também é um jogo que o jogador gosta de jogar.
contra time de qualidade, contra time bom, que dá visibilidade pro atleta, um jogo que mexe ali com as emoções dos jogadores. Vai ser um grande jogo aí pro São Paulo no Morumbi. Agora, pensando nas ausências significativas já de longa data do Pablo Maia e também do Alisson, o Luiz Gustavo a gente comentou, tá fazendo essa função. Como é que o São Paulo vai resolver mais o seu meio-campo? Tá no caminho certo? Tem o Marcos Antônio aí para estrear daqui a pouco, mas esse pode ser um ponto complicado para o Zubeldia na sequência do campeonato? Pode ser um ponto complicado. A gente, essa semana, se eu não me engano, elogiamos o trabalho do Luiz Gustavo no meio de campo, que ele cresceu um pouquinho mais depois da saída, enfim, triste ali do Alisson. Aliás, um abraço pro meu amigo Alisson. Boa recuperação para ele, que já está nesse processo. Eu não vou mentir aqui, eu estava ouvindo o jogo do São Paulo recentemente na rádio e vi um comentário na Rádio Bandeirantes, Loirão, que possivelmente o Alan Franco pode ser um desses volantes no São Paulo, ao lado do Luiz Gustavo. Não sei se o Zubeldia tem testado isso no treinamento, mas pode ser uma opção aí para dar um pouquinho mais de dinâmica nesse meio de campo. Seria uma pena, porque está jogando muito ao lado do Arboleda, é uma zaga que deu certo, mas enfim, às vezes na necessidade... Tem o Ferrarese, aí o Diego Costa foi embora. São Paulo talvez vá improvisar.